Já estamos de volta com o segundo bloco do programa Amazônia Mulher e a minha convidada de hoje é a blogueira Carol Castro, que já viajou para Bogotá, já foi para Natal, é de Porto Velho e agora reside aqui em Manaus, não é, Carol? Carol, nessa viagem para Bogotá, o que aconteceu que mais te marcou, te chamou a atenção? O que foi mais engraçado? Ai, tinha muitas coisas assim que confundir palavra ou falar uma palavra em português que para eles era ofensivo, apesar de ser espanhol e ser bem parecido com o português, tem palavras que se você chegar lá e se eu te chamar de moça, eu vou estar te ofendendo porque moça é amante no pejorativo, não uma amante apaixonada, mas a amante do marido ter, a mulher e vice-versa. Então eu entrava no táxi e falava moço e queria me corrigir, mas ele já estava me olhando com cara feia. Ou pedir o guardanapo e falar uma palavra que não era guardanapo em espanhol. Teve muita coisa assim que foi pra deixar envergonhada e eles já viraram e falaram, você não é daqui, você fala com sotaque, de onde você é. Ou então, quando sabiam que eu era brasileira, já pedi pra sambar, porque parece que eles acham que você sabe sambar antes de andar. Então tinha muita coisa assim que eles são bem receptivos, bem calorosos, então eles levavam numa boa, mas tinha coisa que foi complicado lidar. Mas, assim, Bogotá, apesar de, quando você fala em Colômbia, a gente já pensa em Farcs, e é perigoso, e sequestro, e bomba. A gente se sente bem seguro, a cidade tem bastante polícia, tem os meninos do exército na rua, então, assim, você acaba esquecendo, mas eu tava lá e teve um atentado, um carro-bomba explodiu. E aí você se sente inseguro, se sente vulnerável, porque você não conhece nada, não vai ter pra quem ligar. No caso eu teria meu tio, mas daí pra resolver a situação ia ser bem difícil. Nesse tempo eu tive um pouco de medo. Mas logo depois você esquece, a cidade é linda e acaba apaixonando, assim, tenho muita vontade de voltar. E com qual idade tu foi pra lá? Eu fui em 2010 com 20, 21. Já era bem grandinha. Já me virava sozinha. Já se deu bem por lá. Agora, Carol, eu sei que tu tens aí uma paixão. Tem. Mas não é por ninguém, nem um cantor, nem nada, não. É por um time de futebol, é verdade? Pelo Botafogo do Rio de Janeiro. A gente tá vendo uma foto aí que fez até uma tatuagem. Fiz com 16 anos, não, 17 anos, eu acho. Como é que é isso? Da onde surgiu assim, essa paixão? Tipo, eu adoro um time de futebol, mas eu nem assisto os jogos e tal. Como foi isso? O meu avô é botafoguense e colocou o nome do meu pai de Jair por causa do Jairzinho, o furacão do Botafogo. Então, desde pequenininha, simpatizava com o time, mas eu realmente fui gostar de futebol quando eu tava morando em Natal. E aí eu torcia pela América de Natal e fui começando a gostar desse lado de torcida e de sentir a paixão pelo time. Mas quando eu vim pra cá, eu namorei um botafoguense, não suportava assistir jogo, enquanto ele assistiu eu ia pro quarto. E aí acabou, e depois que acabou eu grudei com meu pai, a gente começou a ir ver jogo do Botafogo, e aí foi crescendo a paixão e eu fui ficando muito fanática a ponto de criar a tatuagem. E criar também uma coluna que eu tô sabendo, né, Como eu comecei a ficar muito envolvida com a torcida e conhecer as pessoas do Rio de Janeiro, e isso eu estava morando em Bogotá, eles me convidaram a escrever sobre a paixão pelo time e uma mulher que gosta de futebol e falar assim. Como eu estava longe, era bem mais fácil falar sobre o que eu sentia e decepções e alegrias e mesmo o amor. E agora já falou aí dessa tua época que tu passou por Bogotá, pretende voltar, já disse, mas agora pretende criar raízes aqui em Manaus? Agora eu já não... Eu sempre falei que eu queria ir embora, acho que eu acostumei com essa ideia de ficar mudando o tempo todo, mas agora eu já penso em ficar e criar mesmo o meu profissional aqui. E tenho um namorado aqui, então acho que eu vou ficar por aqui. Fica aqui mesmo, mulher que olha, eu tô te falando. E assim, tu que tens um guia de Manaus, um guia turístico, vamos dizer assim, né? Uma agenda cultural. Tem algum lugar assim específico aqui em Manaus que tu diga, nossa, esse lugar eu gosto bastante e super recomendo? Ah, tem. Essa semana eu fui em uma pizzaria e assim, eu fiquei encantada que o atendimento é bom, o local é agradável.
A música que estava tocando era ambiente, a gente conseguia conversar num bom tom, não precisava gritar e nem precisou pedir para aumentar o volume. E a comida também era deliciosa. Então, assim, tem os que a gente vai maltratado e não quer voltar, mas tem excelentes atendimentos aqui também. Em lugares públicos, isso que tu falou é uma coisa muito importante, porque em muitos lugares você vai e às vezes você não é bem atendido. Olha, eu fui na última viagem foi pro interior do Pará que eu fui. E nossa, lá as pessoas te atendem super bem, felizes, assim, parece que estão felizes em trabalhar, sabe? O atendimento é bacana. Isso eu acho que é uma coisa que devem priorizar, donos de estabelecimentos. Tenham cursos, deem cursos para os seus funcionários, porque se você for num lugar e você não for bem atendido, eu pelo menos não volto e ainda saio falando para todo mundo que aquele lugar é ruim, também. Né? Não. E a ideia do blog é essa: a gente frequenta um lugar e acaba falando mesmo que a gente não tenha sido convidado. E aí a gente usa o jornalismo por um lado crítico. Eu tenho uma sócia e aí ela é editora junto comigo. E assim, a gente frequenta o lugar, não gostou, a gente fala de uma forma sutil, meio que indicando, e pega o link e mostra pra pessoa. Da última vez eu fui pra uma pousada, eu cheguei lá, fiquei decepcionada, fui com mais... A gente comprou o cupom num site desses de venda, sendo que as fotos eram perfeitas, o lugar era lindo, e quando a gente chegou lá... Foi bem assustador, assim, foi um final de semana bem dramático. A gente passou uma tarde lá e quando chegou a noite já pensou que no outro dia ia para Presidente Figueiredo se salvar com as cachoeiras. E aí, quando chegou, que eu abri a porta do meu quarto, tá até no blog, isso conta assim todos os detalhes. Não tinha maçaneta, era uma cordinha, a porta não fechava. No outro dia eu abri o chuveiro, não tinha água, eu tive que tomar banho com a pia. Um dos meninos que tava com uma amiga minha, namorado dela, teve que tomar banho com água mineral. Então assim, foi terrível. E aí a gente conta, nesse caso eu cheguei, peguei o link, falei o que estava acontecendo, postei no Facebook da pousada, no Facebook dos sites que eram envolvidos com isso. A pousada pediu desculpa, mas os sites nem se retrataram, não falaram nada. E assim, a gente tenta olhar para um lado crítico, ser sutil, mesmo no jornalismo, não ofender nada, só contar o que estava acontecendo e dar dica. No caso do cupom, a gente terminou o texto falando que as pessoas têm que buscar referência, perguntar se alguém já foi e ver mesmo se é aquilo, procurar mais fotos no Google mesmo, você vai encontrar. Cara, mas isso engana muito, gente. Assim, a primeira vez que eu tô vendo falar de comprou cupom e que não foi bacana, uma experiência bacana. Uma prima minha comprou vários cupons e, tipo, foi pro Rio de Janeiro, hotel era cupom, restaurante era cupom e tudo, deu certinho. Mas essas fotos realmente enganam. E quem mais tem visitado o teu blog? Tem como saber que país que acessa mais o blog? O país que mais acessa é o Brasil, tem mais de 3.000 visualizações únicas, né? Porque se eu entrar várias vezes no meu blog, ele vai contabilizar uma vez, que é pelo IP. Mas tem Malásia, Itália, Austrália, Inglaterra, tem de todos os lugares. Então não sai daí, porque daqui a pouco, a gente vai pro terceiro bloco agora, e daqui a pouco a Carol vai dar umas dicas aí pra quem quer abrir um site, abrir um blog, cuidar do blog, porque não adianta você só criar um blog tem que ter e uma deixar lá parado, né? Eu já abri mão um pouco do meu, mas a minha mãe sempre me incentivou desde o começo a criar o blog e depois ela me fez retomar. Então não sai daí porque a gente volta já com umas dicas aí de como criar seu blog. A gente volta já.